A guerra comercial entre os Estados Unidos e seus principais aliados ganhou ainda mais força nesta sexta-feira. O governo chinês anunciou uma série de medidas retaliatórias contra a economia americana. Confira na reportagem de Mariana Jangiacomo. A China anunciou uma tarifa de importação de 34% contra produtos americanos. A taxa é igual à anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a economia chinesa durante o tarifaço de quarta-feira. Pequim também incluiu 11 empresas americanas numa lista que, na prática, impede qualquer relação comercial com companhias chinesas e ainda limitou a venda de minerais raros que são essenciais para a indústria de tecnologia americana. Por último, o governo chinês anunciou que vai denunciar o tarifaço de Donald Trump à Organização Mundial do Comércio. Apesar da representação, a entidade está paralisada desde o primeiro mandato do republicano. A China é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Só no ano passado, empresas chinesas venderam cerca de 420 bilhões de dólares aos americanos e importaram 140 bilhões dos Estados Unidos. Trump, por outro lado, afirmou que a decisão da China foi equivocada e que as autoridades do país entraram em pânico ao implementar as tarifas. Com os portos americanos se fechando para o mundo, a expectativa é de que a indústria chinesa inunde outros países numa tentativa de escoar a produção que o mercado interno não é capaz de absorver. O Citigroup estima que a guerra comercial deve ter um impacto negativo no PIB da China de 2,4% só neste ano. Diante do impasse, a China agora tenta ampliar os laços comerciais com a Europa, apesar da resistência dos líderes do continente por conta do apoio de Pequim à Rússia na guerra contra a Ucrânia. A maior parte dos produtos, entretanto, deve ir para os vizinhos asiáticos, para a América Latina e para a África, regiões em que a China já mantém um patamar elevado de investimento. Taviano, o Trump disse basicamente que a China jogou errado. Na sua percepção, foi uma aposta errada da China? Olha, isso é como uma luta de boxe. E, aliás, é uma imagem que já escutei do próprio Trump, lá na época do primeiro mandato, quando ele comparou essas guerras comerciais a lutas de boxe. Ou seja, lutas de boxe, você tem pancada de um lado no outro. E o vencedor do embate é aquele que aguenta mais pancadas e que infringe pancadas mais violentas no outro lado, né? Então, isso faz parte da dor. Agora, o que foi surpreendente hoje, que de fato não se esperava que a China tentasse reagir da maneira incisiva como fez, né? Que foi bem explícita, um conjunto de medidas como retaliação, exatamente com um impacto proporcional em termos de percentuais ao que recebeu no lado americano, combinado com as outras coisas que nós já tínhamos lá na agenda, que era justamente o acesso a alguns terras raras e assim por diante. Digamos assim, a reação chinesa não deixou de surpreender a maioria dos analistas. E, bem, de certa maneira, a jogar pela reação do Trump também surpreendeu o próprio Trump. Então, a gente está assistindo um processo pelo qual os chineses estimaram que, mesmo que com dor doméstica, ainda assim o cenário melhor possível era responder como responderam. Olha, os chineses já vêm se preparando para isso. A gente que acompanha, a gente sabe muito bem que desde o primeiro Trump, desde a primeira guerra tarifária, os chineses passaram a depender menos do mercado norte-americano. É claro que a magnitude da dependência era tão grande que ainda essa dependência permanece em termos absolutos grande, mas gradativamente os chineses usaram os países conectores, Vietnã, Malásia, México, para pegar as partes finais das cadeias de valor e jogar para eles para contornar as restrições norte-americanas. Na prática, os chineses vêm se preparando para tentar depender menos dos Estados Unidos. Isso uma coisa que estava já por vir. E o fato é que, é claro que agora a gente sabe que o Trump será obrigado
a dar uma nova rodada de restrições. É um processo, como as experiências históricas já mostraram no passado, de lose-lose. A imagem da luta de boxe faz todo sentido, ou seja, eu aposto que a minha pancada é mais forte do que é que você pode me dar, e aí você vai acabar cedendo. E nós estamos. Hoje foi um capítulo importante dessa luta de boxe entre Estados Unidos e China. Ei, Lorival. Guerra, né? Guerra comercial, esse é o nome, não é por acaso, né? Então, a China realmente ela já vem respondendo há bastante tempo, né? Desde fevereiro, quando começaram as tarifas contra a China, ela vem respondendo sempre na mesma moeda, 15%, 10%, sobre automóveis americanos de motores mais potentes, sobre produtos agrícolas e selecionando ali até mesmo produtos, por exemplo, que vêm da Louisiana, o estado do Mike Johnson, que é o presidente da Câmara dos Deputados e um trumpista, né? Assim, então, a China está estudando isso desde a eleição do Trump, né? Como responder. E, de fato, hoje a China, embora, como o Otaviano diz, ela ainda é bastante, claro que é impossível ignorar, o mercado americano é super importante, mas existem duas questões aí. O mercado interno dela está se tornando cada vez mais relevante para o PIB, para a economia dela. Ela está num processo de desaceleração, de reestruturação da sua economia também. E houve o decoupling, né, desde a pandemia, né, a dissociação dessas duas maiores economias do mundo já vinha acontecendo, né? Então, ela vem se preparando bastante para isso e ela naturalmente não vê isso só do ponto de vista econômico, só entre aspas, né? Porque a economia é muito importante, mas vê também do ponto de vista geopolítico e aí ela antevê grandes ganhos para ela na disputa pela liderança mundial com os Estados Unidos. Sim, Thaís, eu peço só sua licença, só para continuar um pouco nessa esfera aqui geopolítica até que o Lorival coloca. Otaviano, você vê de alguma maneira o Trump dando a oportunidade que talvez a China precisasse para se integrar ao mundo de vez? É o Trump que está dando esse instrumento para a China agora, diante da possibilidade dela realocar ali as relações comerciais e geopolíticas com os demais países, principalmente do Ocidente? Não, quem deu essa oportunidade foi o Obama, quando começou o processo de negociação, de criação da parceria transpacífica, que era, no fundo, um programa plurilateral com o Japão, Coreia e os outros, para tentar convencer os chineses a mudar dentro das fronteiras, utilizando critérios de ambiente, política social e governança que tornaria a China mais parecida com o resto do mundo. A atitude do Trump já foi oposta, essa foi de confrontação. O que acontece agora, nesse momento, com esse recuo exacerbado dos Estados Unidos para um protecionismo e um fechamento, é, de fato, os chineses sorrindo para mostrar-se agora abertos ao livre comércio e tentando convencer parceiros a aprofundar o programa de integração, inclusive com tratados e assim por diante. Olha, 34 anos atrás, eu defendi minha tese de doutorado na Unicamp, comparando Coreia do Sul e Brasil e traçando também a relação entre Coreia, Japão e China. Meu Deus, no fim de semana que passou, nós assistimos um encontro que eu não imaginaria há 34 anos atrás, e muito menos até recentemente. Coreia, China e Japão se sentando para discutir um programa de integração comercial. Os chineses estão sorrindo com isso. A própria atitude europeia em relação à China, que foi, em determinado momento, até bem em sintonia com os dos Estados Unidos
enquanto a agenda era o do de-risking, de redução da exposição de risco e assim por diante, e agora é até provável que se tenha uma menor animosidade entre Europa e China por conta da animosidade do Trump nos Estados Unidos. O Mr. Trump está conseguindo esse efeito de unificar do outro lado até países que até pouco tempo seriam inteiramente adversários. Ô, Thaís, nos ajude a entender o movimento do dólar, principalmente, né? O dólar ontem, os Estados Unidos foi o grande perdedor, o dólar se enfraqueceu. Hoje, com o anúncio da China, o dólar se fortalece em meio a esse cenário de imprevisibilidade. O que aconteceu, né? E o que dá para projetar também? Caio, o dólar se enfraquece quando o mercado associa o pior da crise à economia americana, né? A economia americana se enfraquece, ela corre risco de recessão, ela corre risco de isolamento, o dólar se enfraquece. Quando a China responde, quer dizer, é óbvio que todo mundo já esperava respostas, mas ninguém imaginava que seria uma resposta da magnitude que a China apresentou, né? E de uma maneira com uma cara assim de quem não vai arredar o pé, como disse o Canuto, né? E aí, quando a China faz isso, ela chama o mundo inteiro para a briga. E ela tira do contexto americano a possibilidade de uma desaceleração muito forte da economia, de um espalhamento da incerteza, da imprevisibilidade, da inflação e aí, portanto, de menor crescimento. Então, uma coisa é o mercado olhar e dizer, olha, vamos ver como o mundo vai reagir, mas essa fórmula apresentada por Donald Trump é uma fórmula que enfraquece os Estados Unidos. Quando vem a China e bota todo mundo na briga, o dólar volta ao seu fundamento de origem, que é uma moeda forte, uma moeda de seguro para qualquer investimento. Agora, o ambiente é de tamanha insegurança, existe um índice que é chamado de índice do medo, chamado de VIX no mercado internacional, que subiu mais de 50% hoje, alcançando um patamar que só foi alcançado ou ultrapassado na pandemia, no começo da pandemia e quando quebra o primeiro banco lá, o Lehman Brothers, quando quebra o primeiro banco na crise financeira de 2008. Então, esses indicadores dão a medida da extensão da incerteza e da insegurança. Como eu tenho dito, às vezes você pode ter insegurança, mas você tem perda da confiança, mas você tem alguma segurança nas regras, nas instituições, né? E o que o Trump fez foi quebrar essa régua. E a decisão da China intensifica esse processo de que as regras estão sendo botadas para fora do jogo, né? É como se não tivesse juiz nessa luta de boxe que o Canuto colocou essa metáfora, né, essa analogia. Eu ia aproveitar a metáfora do Canuto também, Lorival. No boxe tem um momento que os dois se abraçam, né? Acho que tem um nome em inglês, inclusive, para isso, né? Tem alguma possibilidade disso, de ser a reação chinesa apenas poxa, vamos sentar e nos abraçar agora, nos abraçar em meio a uma luta, né? Mas, enfim, de ter uma paralisia e, de alguma maneira, ter uma negociação nos bastidores pelas diplomacias dos dois países, isso está no cenário ou não? O cenário é de um afastamento, de um agravamento das próprias relações comerciais dos dois países, das duas potências. Eu acho que não existe, neste momento, ambiente político para nenhum dos muitos lados, aí, não só Estados Unidos e China, mas também União Europeia, ceder, né? Porque o Trump ele construiu essa política agora e apresentou de uma forma muito diferente da que ele fez no primeiro mandato. É uma aposta política que ele está fazendo que é um pouco irreversível na minha visão. Seria muito desmoralizador para ele, desmoralizante para ele recuar agora, porque ele está dizendo que ele vai mudar a feição dos Estados Unidos, né? Que a chave para tornar a América não só grande de novo, mas maior do que foi em toda a sua história, é essa. Então, por mais que ele tenha essa capacidade de se autodesmentir,
de esquecer o que disse e tal. Dessa vez, a forma como ele anunciou lá no Rose Garden, lá da Casa Branca, acho que ele não deixou um espaço para isso. Hoje ele disse que ele precisaria de concessões fenomenais para negociar, né? Então, Vietnã, Camboja, Israel zeraram suas tarifas em relação aos Estados Unidos. Ora, são economias pequenas, bastante dependentes dos Estados Unidos e tal. Agora, grandes economias, como a europeia e a chinesa, teriam muito mais dificuldade de zerar tudo, né, de uma hora para outra. Então, acho que não é esse o cenário agora. É claro que toda guerra termina numa negociação, e toda guerra termina, né? Tem guerra de 100 anos, de 130 anos, de 80 anos, um dia termina, né? Mas eu não estou vendo esse fim no horizonte próximo. O Canuto, o horizonte, pelo menos hoje, traçado pelo banco JP Morgan, foi de uma ampliação, né, da possibilidade de uma recessão mundial, né? O relatório deles, acho que era a previsão anterior era de 40% de chance de uma recessão, ampliaram para 60%, tendo em vista aí o impacto do tarifácio na quinta-feira e na sexta-feira, queda no preço do petróleo, queda no preço da bolsa. Você vê alguma luz no fim do túnel ou não? É daqui para pior? Vai ter definitivamente que se ver os efeitos completos que são negativos de todo o pacote de tarifas. Você citou JP Morgan, mas eu também citaria o presidente do Fed, né? O Jeremy Powell hoje observou que o caráter mais abrangente e intenso das tarifas vai inevitavelmente implicar um maior grau de dor na margem. Quer dizer, o que a gente está falando aqui a respeito é o trade-off, é a combinação, o que é que vai prevalecer mais, se é o efeito do aumento de custos e de preços em relação a uma queda de volume. Mesmo que o aumento de preços acabe virando um choque e que não se mantenha como inflação mais estável, você tem um efeito aí sobre as quantidades que é negativo. Então, não tem como esperar um sinal positivo desse conjunto de práticas. O próprio Trump, já se preparando para isso, tem anunciado que tem que esperar para ver os efeitos de longo prazo dessas políticas de proteção. Olha, o diabo é que nós brasileiros e latino-americanos já temos uma longa experiência com esse recurso a políticas protecionistas como forma de tentar substituir importações e aumentar o produto doméstico. Isso não dá certo, mas é o que o cara vai atrás. Então, o efeito de médio e longo prazo não é bom nem para os Estados Unidos nem para o mundo inteiro. O Canuto cita o Jerome Powell e hoje, mais cedo no CNN Money, você estava conversando com o Fernando Nakagawa, inclusive você ou ele colocaram ali na conversa excelente, né? Todo dia que vocês têm ali no fechamento de mercado, sobre como o Powell vai se tornando, talvez, sinalizando a voz da resistência, talvez, da economia americana. É por aí, vai ser, vamos nos acostumar cada vez mais a talvez até um embate de ideias, né? Cada um colocando as suas ideias ali, do Trump com o presidente do Banco Central americano. Eu acho que vai ser um embate assim, da vontade do Trump contra a ideia do que fazer de Jeremy Powell, né? E o Powell, é interessante a resistência que ele vai fazer, porque ela vai passar por uma resistência pessoal dele, a pessoa física, Jeremy Powell, com a personalidade que ele tem, com o tempo de experiência que ele tem, com o tempo que ele está à frente do Fed. Então, é a personalidade dele, é a resistência, e a outra resistência é a institucional, porque, diferentemente do que o Trump fez, em tudo que o Poder Executivo alcança a mão, de trocar todo mundo, colocar todo mundo fiel ao que ele pensa, ao que ele quer, e essas instituições, elas estão paralisadas, não há nenhuma reação contra o avanço do Trump. Estou falando do ponto de vista do Poder Executivo, né? Mas mesmo no Judiciário, ele tenta botar a mão lá. O Banco Central dos Estados Unidos tem uma independência extremamente sólida. O Trump atacou muito o Fed também no seu primeiro mandato, agora está atacando mais, ele fez isso hoje.
Mas é importante, porque se tem alguma instituição que vai conseguir resistir a não atender aos mandados ou aos desejos de Donald Trump, é o Banco Central. Ele não vai fazer isso sem causar dor à economia, né? Porque o Banco Central não consegue controlar a piora da expectativa das pessoas, dos consumidores. A Universidade de Michigan, que faz os levantamentos ali junto aos consumidores, expectativas para a inflação, expectativas para o emprego, o sentimento do consumidor, existe esse índice do sentimento do consumidor, a piora desses indicadores é um negócio assim, absolutamente devastador. A queda do sentimento, a piora do sentimento do consumidor é de uma queda de 30% de dezembro para cá. É um negócio que não se viu nas crises recentes, né? Então, o Jeremy Powell vai lidar com isso, vai lidar com essa perda da expectativa de um lado e do outro, o impacto real do que a política de Trump vai provocar na economia.